Na TV As Desk de hoje nós vamos conversar a respeito de regularização de condomínios edilícios que têm irregularidades no seu processo de incorporação imobiliária. TV As Desk, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Eu estou aqui com a Luana, que é especialista em direito imobiliário e despachante imobiliária. Luana, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui na TV As Desk. Tem muitos condomínios com problemas, aliás, edificações que não são condomínios com problema de incorporação imobiliária, de instituição de condomínio? Temos bastante, Gustavo. E o desafio é fazer essas regularizações, porque a gente depende de como que ficou na fase de incorporação, se ela houve ou não, e como que ele está hoje, né? A gente tem muitos condomínios prontos, empreendimentos de 1, 2 blocos, né, até mais blocos, e que aí a gente tem uma situação documental de ir a registro, no registro de imóveis, verificar a documentação e só existe a documentação do terreno, por exemplo, que está em nome, inclusive, do permutante, e aí as pessoas não sabem nem quem é. Então nem se encontra a construtora, por exemplo, que fez o empreendimento, ou o incorporador e construtor, né? Então a gente precisa, né, verificar inicialmente a regularidade do condomínio, olhando para a documentação do terreno. Então só existe terreno, existe a incorporação registrada, não se sabe nada, né, sobre isso, então começa por aí. Na prática, quando nós não temos uma incorporação, nós não temos uma averbação da edificação na matrícula do imóvel, o que o adquirente ou então o que o síndico ele está administrando? Pois é. Te devolvo a pergunta, Gustavo. O que o síndico está administrando? É difícil, né? Na prática, no dia a dia, nós temos muitos condomínios que estão fisicamente prontos. Fisicamente existe, talvez até você esteja nos assistindo de um condomínio, de um apartamento, de uma sala comercial. Mas será que esse prédio, então, já foi feita a regularização dele? Se ele passou por fase de propaganda e venda em planta, ele deveria ter a incorporação imobiliária. Mas digamos que não teve, o prédio ficou pronto e ele ainda está sem documento. Então, na verdade, a responsabilidade é de todos os condôminos juntos, né? Que devem procurar a pessoa que fez essa construção, né? Para que então eles possam fazer essa regularização. Caso você não encontre a pessoa que construiu, não consiga documentos, você tem que falar com um advogado. Luana, e quando o adquirente de uma unidade na planta deseja vender a sua unidade que não possui matrícula, como ele faz? E agora, né? Vende ou não vende? Então a gente começa analisando o que está sendo vendido. Se eu tenho um documento, né, de um condomínio regular, quer dizer então que o próprio condomínio tem a sua matrícula mãe, que a gente fala, e as unidades têm as matrículas filhas. Então a gente consegue vender, por exemplo, o apartamento 101, a vaga 10. Mas quando eu não tenho o processo de registro, eu não consigo nem identificar essa unidade autônoma. E isso vai justamente interferir nesse momento, na venda. Muitas pessoas deixam de vender e muitas deixam de comprar pela falta dessa documentação. E que em tese é um risco, né? Então imagina, eu quero vender o apartamento 101 e a vaga 10. Mas quando eu vou olhar o documento no registro de imóveis, eu tenho o documento só do terreno. No fim das contas, cada unidade, ela tem um pedacinho de terreno. Então o que se pode vender documentalmente falando é um pedacinho de terreno. Mas na verdade o correto mesmo é procurar ajuda para fazer a regularização para que esses imóveis possam ter os seus devidos documentos. E qual o principal problema que nós verificamos em empreendimentos irregulares? O que mais acontece na prática? Nos regulares ou nos irregulares? Nos irregulares, o que mais acontece na prática? Olha, Gustavo, por incrível que pareça, isso que a gente está conversando é muito comum, né? Nós temos também situações em que o processo passou pela incorporação imobiliária, o prédio ficou pronto, mas não tem a estrutura final, que seria a instituição e a convenção, e a gente ainda tem, por incrível que pareça, o prédio está pronto, teve incorporação, teve instituição e convenção de condomínio, mas tem problemas com os próprios titulares. Por exemplo, muitas pessoas, o prédio fica pronto, a instituição fica pronta, mas ela não faz a sua escritura. Ela pega o seu contrato, deixa guardado na gaveta e esquece. O tempo passa, coisas acontecem, e aí pessoas morrem, empresas falem, e aí acontecem muitos problemas. É possível que os adquirentes daquele empreendimento irregular
promovam a destituição da construtora, incorporadora e assumam todo o procedimento de regularização do imóvel? É possível sim, inclusive é o que deve ser feito caso isso aconteça. Mas é importante, inclusive, a gente entender que para o próprio incorporador e construtor, o registro da incorporação imobiliária também é importante para ele, por quê? Para essa segurança. Então existe um momento em que os condôminos podem agir e ir em busca de ajuda e destituir o incorporador, né? Então o incorporador, ele tem um prazo, né, para que se ele ficar paralisado, ele não dá a informação e aí as pessoas começam a ficar com receio, até risco de ruína, então as pessoas vão poder agir, né? A princípio pode-se fazer isso de uma forma amigável, caso o incorporador concorde, né? Mas se não for da forma amigável, aí tem que ser na via judicial e tudo isso vai a registro depois. Muito obrigado, Luana, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que ajudou muito quem está aí nos assistindo em empreendimentos irregulares. E na próxima semana nós nos vemos porque o nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado, Luana. Participe da Asdesk, Associação de Síndicos de Santa Catarina.